Eu assisti esses dias um vídeo de uma pessoa bastante importante ligada à psicologia do esporte, falando sobre mindfulness e fazendo até uma apresentação eh, de caráter científico, no sentido de trabalhar o que a técnica ajudaria. E a pessoa tem um trabalho de respeito e tudo, mas o problema é, se você se apropria de algo de maneira errada, o teu trabalho vai produzir coisas erradas. Mesmo se você esteja num ambiente sério, mesmo que você tente ser um profissional sério, se você não se aprofundar em ter suas bases, você vai ter problema. Você vai apresentar coisas falhas, mesmo na melhor das intenções. E a apropriação de mindfulness e budismo pelos psicólogos, médicos e terapeutas sem noção do que estão falando, lendo livros norte-americanos de médicos que estão mercantilizando e apropriando também, só vai dar coisa errada. Inclusive, pesquisas na direção contrária mostram que isso não funciona. E eu vou mostrar isso para você. Presta atenção. A apropriação indevida de mindfulness e budismo. E eu vou falar isso com vocês porque, assim, é, como ordenado na tradição, eu vejo a agressão que é a tradição e a apropriação que as pessoas fazem para desenvolver mercadoria, produtos e vendas de certificados. Né? Então, vamos, me acompanha. Venderam a técnica, mas escondem o caminho, porque o caminho dá trabalho. Você aprendeu a respirar para suportar a pressão, né? E isso também é parte desse processo de mercantilização, que é assim, ao estresse do trabalho é culpa sua, você não faz a respiração do videozinho de mindfulness. E, de novo, assim, as questões de processo e de estrutura das empresas que precisam fazer seus programas de risco psicossociais e que não estão fazendo, e que é obrigatório desde maio de 2026, novamente, o problema é do funcionário, e não é. As empresas precisam ter políticas de riscos psicossociais. E esse tipo de apropriação da tecninha de respiração é um dos problemas. Pagou por um fragmento rebatizado, as pessoas pagam por isso, enquanto ética, comunidade, a libertação, o estudo, os anos de dedicação de uma linhagem são completamente abandonados. Então o mercado não vende o budismo, vende o prestígio do budismo, sem o peso da transformação. Ele vende a casquinha, ele vende a imagenzinha do Buda, a imagem do Buda, olha lá o Buda. Vende a imagenzinha do Buda, mas não vende o principal da história, o processo de transformação, a filosofia, o entendimento. Né? A tradição vira matéria-prima, vira mais uma mercadoria, vira mais um produto. E isso eu vi. A psicóloga é respeitada, com um trabalho legal na área de esportes, com profissionais, mas assim, escorregando no mercantilismo do produto, inclusive desenvolvendo ciência em cima da migalha, sabe? O poder da migalha do pão. Né? Sendo que o pão é que mata a fome, não a migalha. Ah, mas existem pesquisas que mostram que a migalha mata a fome. Mata, mas a migalha é a do pão. Apropriação. Retira um elemento do seu contexto, e mindfulness é dentro de toda uma estrutura desenhada pelo Buda, explicada 2.500 anos atrás. Você pegar o sexto degrau e dizer o sexto degrau é transformador, sendo que era um degrau da escada. Né? Retira um elemento do seu contexto e conserva o prestígio cultural do nome. Ah, mas eu vou usar o Buda, vou usar o budismo, vou usar o nome que ele usou. Mercantilização transforma esse elemento em protocolo, aplicativo, curso, certificado, marca, e fragiliza. Você está comprando um plástico, sabe? É o homem comprando uma mulher de plástico, ou a mulher comprando um homem de plástico. O patrimônio coletivo, mercadoria. O patrimônio coletivo fornece a aura. A empresa, o especialista captura a receita. E tem ciência por detrás. Você vai dizer, o plástico, você compre um homem de plástico, ele dá prazer. Compre uma mulher. Mas não é o real. A adaptação é transparente sobre seus limites. O produto apropriado se apresenta como totalidade. Aí fala, não, a gente só precisa de plástico. É isso que está acontecendo com a tradição. O fragmento mais vendável vence. Então, o que é mais fácil de vender? O que é mais fácil colocar na prateleira? O plástico. Respiração, presença e concentração são extraídas
de um processo todo e que tem coisa muito profunda antes desse exercizinho de atenção aqui, né? E mindfulness não é atenção. Essa é outra coisa. Então a pessoa já confunde, porque não sabe qual degrau que é da escada. E aí vai, mede aquilo e fala: olha, isso aqui funciona. Ética, visão correta, comunidade, compaixão, libertação, é tudo descartado. Esquece, né? Porque não dá para vender, não dá para transformar em produto, não dá para transformar em plástico. Então o sat, que é paz e que não é mindfulness, deixa de integrar o caminho óptimo e passa a significar uma atenção supostamente neutra e aí confunde tudo. Acha que sat é é, 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 é mindfulness, aí não entende da onde que veio a palavra mindfulness, né? Que tem a ideia de preenchimento da mente, por isso que é mindfulness, mas não é esse sentido, porque está dentro do sentido é, posterior ao trabalho de atenção. Então, assim, não entendeu o método, mas aí vai lá e cata a palavra e plastifica. O nome milenar fica na publicidade e tira toda a estrutura, toda a arquitetura. A esteira fabrica um novo mindfulness. Então, que é a esteira da exploração do capital, da transformação em mercadoria. Extrair, abstrair, a técnica é separada da finalidade, da linhagem, tudo o que não dá para controlar, tudo o que não dá para transformar em mercadoria. Padroniza, aí certifica. Né? Então cria curso, o médico lá que começou essa história, que era aluno do meu professor, que fez só alguns retiros, foi lá, botou no hospital, mediu e padronizou, gerou um trademark em cima e começou a vender. Aí rebatiza, dá outro nome, ou põe lá um complemento no nome, Mindfulness, não sei o que, para proteger. Aí o saber coletivo ganha metodologia exclusiva, licença, marca pessoal, palestras acadêmicas, venda, entende? E o caminho ali da tradição, de ser aceito pela comunidade, o trabalho, deixa, dá muito trabalho. Eu não consigo vender. E aí tenta escalar isso. Curso de trainer, pós-trainer, certificado sênior e aí vai. Simplifica o método para poder fazer as certificações, menos estudo, menos confronto ético, menos dificuldade, mais dinheiro. É esse o processo. Isso acontece com outras coisas. Acontece com yoga, acontece com várias outras tradições. Mas com a meditação, com o mindfulness, com o budismo, é uma exploração. Aí a ciência vira selo de mercado. Então, revisão. E aí, quando vira selo de mercado, o que, que faz? É claro que vai perder a força. É claro que vai perder a intensidade. Porque, presta atenção, tem uma falha ontológica. Olha que chique. Na origem desse negócio aqui tem uma falha terrível que vai dar caca. E por isso que tem trabalhos em Harvard dizendo a caca que é extrair o budismo, quebrar o budismo, pegar um pedaço, tentar vender, transformar em certificação e não vai dar resultado. E ainda criar aquele processo de culpabilização das empresas, né? Faça o cursinho de Mindfulness que todo o estresse que a empresa gera na sua cabeça e que no Brasil precisa fazer processo que a gente está fazendo com as empresas e a maioria não está fazendo, está nem aí para isso e vai tomar multa. A culpa é sua. Você não fez o cursinho de mindfulness, porque você tem que refrescar a tua cabeça. A empresa não tem responsabilidade. Tem sim, porque os processos da empresa que estão criando estresse são as causas. Tá? A empresa é causadora, mas não quer, né? Então, nós vamos entender isso. Aí, depois, vai fazer a revisão científica dos trabalhos com a estrutura da copiada. 47 ensaios com mais de 3.500 participantes encontrou os efeitos pequenos e moderados em ansiedade, depressão e dor. Ah, causa, efeito, causa. O que acontece é que você pegou a técnica, então tirou toda a funcionalidade dela, toda a estrutura dela, pegou só um pedaço. Ensina de maneira desestruturada, porque você não está ensinando a estrutura. E aí cada um vai aprender de um jeito, vai aplicar uma técnica. Aí você tem diferentes níveis de professores aplicando um negócio que cada um vai desestruturar do seu jeito, e aí vai midiar, porque tá tudo professor de mindfulness. Você não tem objeto de estudo, mas aí você está chamando de mindfulness algo que eu sei lá o que, que é.
E aí o efeito é fraco. Você não tem objeto de estudo. Entendeu? Como é? Faz aí uma pílula e vamos medir. Pílulas funcionam ligeiramente para resolver problemas. Mas como foi feita, cada um fez uma pílula diferente. A mesma revisão não encontrou superioridade sobre tratamentos ativos, exercício, fármacos e outras terapias. É claro, a fragilidade está no objeto de estudo. Definições, práticas e doses variam. É isso que eu quero dizer. Pesquisas medem intervenções modernas diferentes sobre o mesmo rótulo. Chama qualquer exercício de atenção de mindfulness. O outro não está trabalhando exercício de atenção, está trabalhando uma percepção espiritual, o outro está trabalhando é, um diferente tipo de técnica de concentração. Então, assim, a ciência diz que funciona, mas funciona, entendeu? Conversa de louco. A ciência comprovou o mindfulness, se diz, né? Converte evidência limitada sobre protocolos em propaganda para uma categoria. Então, você percebe? Então, o Vitor está falando mal demais. Não, eu estou falando que o processo está tudo errado. Desestrutura, vira um plástico que cada um faz do seu jeito, aí mede e diz que mede fraco. Ah, dá resultado, mas é fraco. E pega o resultado e aí marqueteia para fazer produto, mas dá resultado. E aí o ponto forte, que é centenas de anos de tradição que funciona, que é validada, que passou pelo crivo de mosteiros, mestres, alunos, civilizações, a gente descarta, joga fora. Como se isso não fosse muito mais do que esses testes de laboratório. Mas não, porque pode ter variação, porque não é um teste de laboratório, não é. Ai, ai, ai. O mercado também fabrica autoridade. Formação clínica, qualifica para aplicar um protocolo, então sou médico que fez o curso, né? Não concede domínio automático sobre. Ele é budista. Ele foi aceito pela tradição, ele participou da comunidade, ele foi reconhecido por um mestre, como um professor. Você entende? As traduções têm seus métodos de validação. E não é o diploma da faculdade. A gente sabe no Brasil melhor do que ninguém que tem médico que acredita em, sei, em formas fantásticas de combater vírus, né? Cursos breves e certificações substituem prática prolongada, anos de estudo, de dedicação, de entendimento, de aplicação do Dharma, do ensinamento na vida e na comunidade. A marca não vende apenas exercícios, vende o direito privado de falar em nome do patrimônio. Isso também acontece com o yoga, que é uma tradição, que tem a relação mestre. Que relação mestre-discípulo? Me dá o certificado aí que eu vou dar aula e vou vender, sabe? Então, a eficácia clínica pode legitimar a intervenção, mas nunca a apropriação da tradição inteira. E aí que está o grande engano. Tem uma delimitação desenvolvida, assim. Não tem por onde avançar por esse método capitalista de mercantilizar uma técnica que está dentro de um contexto muito maior por anos de tradição, comunidade, preparação de professores, que não é o método do capital. Às vezes eu criticava o Ocidente, mas é que o Oriente faz igual quando ele se deixa levar pela estrutura do capital, pela estrutura da venda. A libertação é revendida como produtividade. Isso é outra coisa absurda. Quando eu falo em consciência livre, muita gente fala, não, mas aí consciência livre, nós estamos mais produtivos, nós estamos. Não, não. Liberdade não é produtividade absurda, porque existem outras maneiras de se manifestar de maneira alegre, livre, solta, e não precisa ser fazendo mais e menos tempo. Mindfulness corporativo pode aliviar estresse, como comprova, mesmo na forma plástica. Mas individualizar dores, sofrimentos, colocar isso dentro de metas, jornadas, dentro de estrutura de assédio, grave isso, sabe? Assim, a pessoa sofre assédio e a empresa fala, vai fazer o curso de mindfulness. Tá tudo errado, entende? A estrutura permanece intacta, quer dizer, você não muda os problemas, as causas, e a pessoa recebe a tarefa de
Ah, não, a tua função é ir lá, prestar atenção na respiração, mas meu chefe é um desgraçado. Recuperar a capacidade de produzir não equivale a recuperar a liberdade. Você conseguir lá, pegar no mouse e ficar clicando, entrar na inteligência artificial, gerar texto, não significa que você está são, que você está saudável. Produzir não significa saúde. Para a empresa, sim. Percebe? Então, profunda essas reflexões, né? Que a prática deixa de romper o sofrimento e passa a conservar o sistema que o produz. Então, assim, você é manipulado com uma ferramenta instrumentalizada para instrumentalizar você, para alimentar o sistema que é causador do teu problema. Louco, né? Mas é por isso que nós estamos aqui, por isso que é importante a gente conversar sobre isso, por isso que é importante você estar em contato com a gente. O acesso não exige apagamento. O que é isso? Você não precisa se submeter a esse processo de apagamento. Reconheça a origem. Aí que está o processo de mente clara. Declare o que foi mantido, modificado e excluído. É preciso ter clareza sobre os processos, clareza sobre a chacina que é feita sobre a tradição, né? E aí entenda o que funciona e é isso que a gente está aqui conversando. Separe competência clínica de autoridade espiritual. Expõe interesses comerciais, riscos e limites. Então aqui eu deixo muito claro assim, muito médico, muito psicólogo, muito suposto terapeuta trabalhando com a tradição sem conhecer nada da tradição, sem ter vivência na tradição. Então, assim, você pode usar a técnica? Pode. O problema é você se tornar um propagador de venda de algo que está plastificado e dizer que aquele plástico vai solucionar tudo. E não percebe que o plástico está usando para alimentar o sofrimento das pessoas. Então, assim, como é que eu posso te ajudar? Primeira coisa, a gente ajuda nas empresas a desenvolverem processos de risco psicossociais de acordo com a legislação, que a partir de 2026 é obrigatória nas empresas. E as empresas não estão nem aí, vão ser fiscalizadas, vão tomar multa. Porque pagar a multa talvez fique mais barato do que tentar ajudar os funcionários ou criar processos mais claros, um ambiente mais saudável. Se a tua empresa não está fazendo isso, talvez ela esteja pensando nisso. Ah, deixa eu pagar a multa. Se a tua empresa quer, a gente está ajudando as empresas a documentar isso, a desenvolver processos. Isso envolve muita coisa. Envolve processos de comunicação, envolvem processos de aceitação de denúncias de assédio, coisas desse tipo. É bem complexo. Porque risco psicossocial não é só saúde mental. Tem a questão do assédio, tem a questão do ambiente de trabalho, tem a questão até da ergonomia. Tem várias coisas que precisam. E as empresas não estão nem aí para isso. Aí tem isso. Aí tem a questão da escuta. E aí os processos de escuta das empresas têm a escuta do chefe, tem a escuta da instituição e tem a escuta da saúde também. E aí as empresas podem avançar para a escuta da saúde. Aí envolve terapia, processos terapêuticos, grupos terapêuticos que a empresa também pode desenvolver. E a gente também oferece a terapia no processo de individual. E aí o uso das técnicas dentro de uma estrutura que funcione é melhor para a pessoa do que ela usar um pedaço de plástico. Ah, mas eu preciso ser budista? Não. Porque quem não conhece o budismo acha que precisa. Não, porque o budismo é uma filosofia da mente. Então, o budismo, eu tenho um vídeo sobre isso. O budismo é uma filosofia da mente. Se você quer usar o budismo para trabalhar, eu posso usar a psicologia junguiana. Apesar do Jung mesmo ter colocado que é o livro do Zen Budismo é o livro mais transformador da vida dele, que ajudou ele a entender muito das teorias dele, os estudos de mandala e tudo, mas tudo bem. A gente pode usar a psicologia junguiana, mas pode usar o budismo? Pode, porque o budismo é uma filosofia da mente, e aí ele vai estudar processos mentais. Segundo o próprio Dalai Lama, ele dizia assim: se vocês me mostrarem onde o budismo não é científico, você me avisa que eu
começam a ensinar que esse trecho do budismo está errado. E nunca ninguém foi lá e falou: ó, o budismo aqui está errado do Dalai Lama. Porque é de uma abordagem extremamente científica. Com o Thich Nhat Hanh, a mesma coisa. Já fui em congressos com o meu professor Thich Nhat Hanh, que me ordenou, e ele era ciência e Buda. E aí a questão de desenvolvimento da perspectiva, a apresentação das mesmas conclusões do ponto de vista científico, do ponto de vista budista. Então, assim, é a mesma linguagem? Não é. Mas uma respeita a outra, elas caminham. Então, assim, é uma filosofia da mente e pode se adotar. Não depende da tua religião. Você pode ser espírita, pode ser umbandista, pode ser católico, pode ser muçulmano. A técnica de filosofia de entendimento da mente pode ser utilizada. Tá bom? Quero deixar isso bem claro, esse vídeo é bem importante, porque, nossa, é uma confusão. E assim, não envolve só as empresas que não que se apropriam e usam de uma maneira barata, superficial, só para se livrar dos problemas ou dizer que faz alguma coisa, mas envolve aí médicos, envolve psicólogos, né? Apesar do conselho não aceitar e porque precisa restringir, porque não sabe, né? Não conhece a técnica, não sabe se está aplicando direito, então mas aí os psicólogos usam mesmo a revelia do conselho, aí quando o conselho sabe, eles ligam para o psicólogo para dizer que não pode. Então, você percebe? Então, fica atento e verifica a formação, o nível do profissional é uma das maneiras de saber isso. E se quer saber mais detalhes, quer procurar um trabalho consistente, aí tem os nossos contatos e procura a gente também. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.